Você acompanhou no programa de ontem a entrevista coletiva com os delegados Ulisses Gabriel e Márcio Campos Neves sobre a prisão de um homem, o senhor Daniel Ferrugem de Oliveira, 36 anos de idade, autor do latrocínio, roubo seguido de morte contra a vida do professor Hélio Antônio Pizzolo, 66 anos, aqui da cidade de Cocal do Sul. Mas na entrevista coletiva ainda não havia sido tomado o depoimento do preso, pois ele havia sido entregue na delegacia, ele foi junto com um pastor que o convenceu a se entregar, como disseram os delegados, momentos antes da coletiva. Então agora a gente vai trazer então mais detalhes do que aconteceu no momento deste crime. Segundo informou, pelo menos, não que tudo seja verdade o que ele disse, mas ele informou para a polícia que estava prestando um serviço na casa do professor e que esse serviço houve um acordo para que fosse concluído num total de 7 dias. Só que ele terminou em 3. E aí ele disse ao professor que o valor ia ser o dos 7 dias e o professor disse que só ia pagar o de 3. Então ele disse que não ia pagar somente 3 dias, porque ele só trabalhou 3 dias e não os 7, mesmo que ele já tivesse concluído esse serviço antes. Essa é a versão do autor do crime, do Daniel. É importante dizer, não que realmente isso tenha acontecido. Isso é o que ele disse para a polícia. E ele disse ainda para os policiais que o Hélio teria dado uma facada na mão dele. E aí, ato contínuo, ele pegou uma faca e começou a desferir os golpes na região do pescoço da vítima. Foram 9 facadas no total. A morte teria acontecido 2 dias antes, pelo menos, de o corpo ter sido encontrado, entre o dia 10 e o dia 12, segundo informou a polícia, e por isso o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Agora, então, o Daniel já foi encaminhado ao presídio de Santa Augusta, o delegado Ulisses já representou por sua prisão preventiva e ele vai ser provavelmente indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte. Os policiais conseguiram ainda, junto a ele, identificar alguns objetos que ele havia subtraído da residência, porque ele foi até a casa de manhã e depois à noite ele voltou, mesmo depois de já ter matado o Hélio, para pegar alguns objetos. Então ele pegou um micro-ondas, pegou um televisor e pegou também uma tesoura, uma espécie de tesoura para aparar as cercas vivas. E aí ele acabou então com isso, ele disse para a polícia, mais o celular que ele já tinha levado de manhã. Com isso, ele disse ao delegado que ele iria levantar um dinheiro para ir para o Rio Grande do Sul, fugir para o Rio Grande do Sul. E esse era o objetivo dele, ele ia fugir ontem, só que foi convencido por um pastor lá desta clínica, deste centro de recuperação em que ele estava internado, na região do Rio Mãe, em Criciúma, foi convencido aí por esse pastor a se entregar na delegacia. Então ele acabou se entregando e agora vai pagar aí pelo que fez. Lembrando que o crime de latrocínio no Código Penal brasileiro chega a pena de 30 anos de prisão em caso de o Daniel ser condenado. Daniel já tem diversos antecedentes criminais, principalmente por roubo e inclusive já cometeu também homicídio no estado gaúcho.